Dia para vocês. E aí, como que vocês estão nessa segunda-feira? Mais uma semana, né, gente? Começando, mais uma semana abençoada, mais uma semana pra gente fazer a diferença nas nossas vidas, na vida de outras pessoas, não é verdade? Agora, que a gente tá começando aqui, eu vou só convidar as pessoas, tá? Como eu faço sempre, eu vou convidar. Dá só um minutinho aqui. Que eu estou convidando. Espera que eu estou convidando. Ok? Vamos lá. Ó, aproveita aí e já convida amigas de vocês, pessoas, mulheres que vocês querem que assistam essa live, tá bom? Que eu também tô fazendo aqui a mesma coisa, tá? Já enviei aqui. Ótimo, consegui enviar. Bom, o Instagram ainda tá informando, né, meus seguidores que eu estou online, mas vamos aqui começar. Primeira coisa, eu quero desejar uma ótima semana pra você. Desejar... Gente, eu tô incomodada com essa luz aqui. Bom, eu quero pedir pra vocês... Fala pra mim aqui se tá me ouvindo direitinho, tá? Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ver direitinho? Bom, ok. Deixa só eu fazer aqui uma mudança aqui rapidinho, tá, gente? Deixa eu só fixar um comentário aqui. Só um minuto. Pergunta. Ok, organizei aqui já, tá? Prontinho. Essa semana eu abri uma caixa de perguntas lá no meu Stories e uma seguidora me perguntou o seguinte: como manter o foco nas mudanças que eu preciso fazer em minha vida? E eu entendo perfeitamente essa pergunta, porque é muito fácil você saber, você sabe o que você tem que fazer, né? Você tem consciência do que você precisa fazer, mas é difícil colocar aquilo em prática mesmo. Você faz até uma semana, talvez 3 dias, 4 dias, mas depois a coisa começa a desandar. A gente não consegue manter o foco naquilo que a gente realmente precisa fazer, não é verdade? Isso acontece tanto, gente, acontece tanto. Qual é o maior motivo das pessoas desistirem, né? Do que elas tanto querem, do que elas tanto desejam, da mudança que ela tanto espera, da vida que ela tanto sonha, é a falta de foco, é a falta de motivação, né? Então, hoje nós vamos falar disso aqui, porque é muito fácil você saber o que você precisa fazer para mudar. Você pode colocar até no papel o que você precisa, mas é difícil ter foco. Então, vamos falar aqui sobre foco, porque eu vou te dar a dica, algumas dicas para você colocar em prática que vai te ajudar muito a você ter consistência em tudo que você começa, tá? Inclusive na sua mudança pessoal, no seu eu, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar com você é: você precisa entender que é um processo. Na nossa vida, tudo é um processo. Tudo. Se você vai se casar, você passa por um processo, você namora, você fica noiva, você organiza o casamento, você se casa e você entra naquele casamento e continua um processo de conhecer um ao outro, um processo de amar um ao outro todos os dias, de respeito, né, de cumplicidade. É um processo. Você entrou naquele processo e você precisa saber que todo processo ele tem início, meio e fim. Isso é muito importante, o início, o meio e o fim. Já vou tirar esse óculos aqui, porque tá me incomodando. Essa luz. Deixa eu ver aqui. Ok. Então tá, você precisa saber que tem o início, o meio e o fim. Então se você casou, você tá no início. Você vai ter o meio e você vai ter o fim, né? Até que a morte nos separe.
Mas o principal é você entender que a sua vida, a sua transformação é também um processo que você precisa ter calma. Você precisa ter muita calma com você mesma. Você precisa ir devagar. Por quê? Afinal, foram anos, né? Anos vivendo daquela mesma forma, tendo aqueles hábitos que não eram construtivos, né? Hábitos que só estavam fazendo mal para você, sua família, enfim. E, de repente, você quer mudar. Mas você tá tão habituada a tudo aquilo, né? As coisas, aquele passo a passo, aquela rotina que você tinha, que fica difícil para você. Fica muito difícil, porque você sempre vai ter a tendência a voltar. Porque você não quer sair da sua zona de conforto. E não é você, é o seu corpo. O seu corpo não quer sair da zona de conforto. Ele não quer gastar energia com coisas novas. Porque o nosso corpo, ele é apenas para manter a nossa sobrevivência, para a gente ser suprido com as nossas energias, comida, as nossas necessidades fisiológicas, enfim. E o corpo, ele tá ali, parado. Por isso que nós precisamos governar nós mesmas. Precisamos governar nós mesmas. Porque senão você não sai do lugar. Porque você quer sair do lugar. Aqui dentro de você, você sabe o que você quer fazer. Você quer algo grande, você quer viver algo novo. Mas você não consegue. É assim com dieta, é assim com você tentar construir seu relacionamento, é assim com estudar, é assim construir a sua vida profissional. Se torna difícil. Mas por quê? Porque você não tem o autogoverno, porque você não está governando as suas emoções. E o seu corpo, ele vai querer manter você na sua zona de conforto. Por que acontece isso? Porque ele não quer gastar energias com coisas novas. Então, além desse processo que você precisa entender, você precisa entender que você vai sentir desânimo, indisposição, você vai sentir raiva às vezes, vai ficar estressada com tudo aquilo que está acontecendo novo, mas você precisa fazer assim mesmo nos dias piores que você tiver, você precisa erguer a sua cabeça e continuar. Por mais difícil que seja aquele dia, é só mais um dia que você precisa vencer, entende? Então, se você, assim como essa seguidora minha, quer saber como manter o foco, né? Como manter o foco na sua mudança. E aqui ela estava dizendo na mudança pessoal, né? Que eu conversei na outra live. Eu falei sobre as mudanças, que nós precisamos mudar os nossos comportamentos. Se nós não mudarmos o nosso comportamento, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, tá? A lugar nenhum. Por mais que você deseje, por mais que você visualize o que você quer, se você não tiver mudança de comportamento, entrar em ação com novas coisas, novos comportamentos, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então isso é muito importante nesse momento, para que você entenda que nós estamos falando aqui sobre mudanças emocionais, mudanças pessoais, tá? E seja elas quais forem, né, que essa seguidora ela quis dizer a questão emocional. Ela sabe que ela tem que mudar, né, na vida dela, coisas emocionais, comportamentos, hábitos, tudo que diz respeito a ela. Mas ela não tá sabendo como fazer para manter o foco. Então, o foco, a primeira coisa que você precisa saber é que é um processo. Esse processo, ele vai ter o início, ele vai ter dificuldades, ele vai ter desânimo, ele vai ter infelicidades, ele vai ter tristezas, mas você precisa continuar. E você precisa entender que a sua vida toda é um processo. Tudo que você for fazer não vai ser da noite para o dia, não vai ser algo instantâneo, algo construído. Você precisa construir tudo que você quiser, você precisa construir, entendeu? Na sua vida, você começa a observar que nada caiu do céu para você. Ah, Thaisa, eu tava aqui e de repente esse emprego caiu do céu. E não acontece assim. Teve um processo antes. Uma pessoa indicou, ou você deixou seu currículo, você estudou, você se profissionalizou para aquilo. Tudo é um processo. Então, da mesma forma, o seu emocional funciona da mesma coisa, funciona da mesma forma. Você começa, né, primeiro tendo a consciência
de que você precisa mudar, que tem algo errado. Eu tô muito ansiosa, eu ando muito estressada, o meu casamento não vai bem, houve uma traição no meu casamento, então eu preciso superar isso, eu preciso saber como que eu faço para mudar isso. Sempre tem um ponto, que é a consciência, que você precisa mudar. É verdade que nada cai do céu, né? A Helena disse, nada, tá? Tudo é pela nossa força mesmo, pela nossa ação. E claro que Deus, ele olha por nós o tempo todo, né, Helena? O tempo todo. Mas nós precisamos arregaçar as mangas e fazer acontecer, né? Na nossa live de segunda-feira passada eu disse isso. A gente precisa arregaçar a manga mesmo assim, sabe? Quando fala arregaça suas mangas e vai. Faz acontecer na sua vida. Nada cai do céu. Nada cai do céu na minha vida. A não ser que eu ore e Deus, ele abençoa aquilo na minha vida. E claro, isso vem de Deus, né? Isso vem, essa bênção, e os planos, vem de Deus. Mas eu preciso entrar em ação, porque Deus, ele quer que eu prospere. Deus, ele quer que eu tenha um casamento feliz. Deus, ele quer que eu seja feliz, que eu seja emocionalmente equilibrada, que eu tenha inteligência emocional, que eu seja sábia. Mas se eu não fizer nada, não vai adiantar. Não basta só Deus querer que eu seja. Eu preciso querer e eu preciso entrar em ação para fazer isso acontecer na minha vida. E da mesma forma é você. Então você precisa criar dentro de você essa indignação de falar chega, eu quero transformar a minha vida, eu não aguento mais isso. E a gente precisa às vezes gerar uma ira dentro da gente, tá? Uma ira não é a ira para você sair batendo, brigando, tá? Irai-vos, mas não pequeis. Então essa ira tem que ser dentro de você para que você não se conforme com a condição de vida que você tá. Porque a sua condição de vida, ela não define você. Você precisa, se você quer ter outro tipo de condição, se você quer ser melhor financeiramente, se você quer dar uma vida melhor para sua família, para você mesma, se você quer estudar, se você quer viajar, é você que precisa fazer. É você que precisa entrar em ação e buscar o meio, entende? Falar com pessoas, fazer algo para mudar o que você está passando, está vivendo, tá bom? Então, voltando aqui, o processo. Então você sabe que o processo ele vai acontecer na sua vida, você querendo ou não. Vai ser um processo de fracasso ou vai ser um processo de sucesso em todas as áreas da sua vida. É você quem escolhe, né? Então o processo é importante que você entenda ele, tá bom? Porque precisa ficar na sua cabeça que sempre vai haver esse processo, que não adianta você ficar nervosa, se cobrar mudança, não adianta você ficar ansiosa, que nada vai adiantar, vai piorar o seu processo. Então, a primeira coisa que eu falo, eu até estava conversando essa semana passada com uma mentorada minha, né, sobre o processo. Às vezes, o que acontece dentro da mentoria, do processo de mentoria? Eu coloco ali todas as aulas, né? Eu faço o encontro ao vivo, mas a pessoa, ela vai com tanta sede ao pote que ela vê tanta informação nova e ela não sabe colocar dentro da sua cabeça organizado. Tudo bem, eu tô ali para ajudar justamente nisso. Mas qual que é o ponto que eu quero te explicar sobre o processo? Quando você vê um monte de coisa nova, o que você pensa? Meu Deus, como que eu vou fazer para mudar? Meu Deus, eu preciso mudar, não interessa o que aconteça, eu preciso mudar. Eu fiz errado. Aí você faz uma rotina para você consegue um dia, no outro dia você não consegue. E o que você faz? Esquece que naquele outro dia você conseguiu. Você só foca no que você não conseguiu. E aí você vai se desanimando, se cobrando, ficando ansiosa. Então, peraí, fica tranquila agora. Você sabe o que tem que mudar. Então eu falei isso ainda com uma mentorada minha essa semana. Eu disse, fica calma, porque tudo é um processo. Esse início é novo. Você não sabe, você não sabia que tinha uma possibilidade de você ser diferente na sua vida, de você fazer a coisa acontecer na sua vida de verdade, emocional, casamento, financeira. Agora você sabe. Agora você precisa de um passo a passo para você fazer isso acontecer na sua vida. Então, depois que você tem esse passo a passo, o que você faz? Não se desespere. Vá com calma. Com calma.
Vá de grão em grão. Não se cobre, não fique nervosa, não fique estressada, não fica se condenando porque você não consegue, não tá conseguindo mudar. Os resultados, eles vão vir com o tempo, com o processo, tá? E eu te falo uma coisa, se alegre com cada micro resultados que você tiver. É isso que vai te manter motivado. Um exemplo, se você tá fazendo uma dieta e você passou uma semana na sua dieta, quando você sobe na balança, você emagreceu 200 gramas. E você fala, só isso? Eu fiz tudo isso para emagrecer só isso? O que que acontece? Na hora, a sua mente, ela já vai entender que você está desanimando, que você não está gostando do que você está fazendo. Então, vai gerando tanta coisa dentro de você, você acaba desistindo, entendeu? Por isso que você precisa olhar naquela balança e dizer, parabéns, Thaisa, você conseguiu, foi 200 gramas que você emagreceu. Ah, voltou aqui. Pronto. Foi 200 gramas que você emagreceu. Parabéns. Você é o máximo por isso. Vou continuar na dieta. Entende? Porque aí você se motiva. Você motiva a sua mente, os seus pensamentos, a si mesma. Então isso é importante que você faça. Seja feliz com os micros resultados. Senão, você não consegue. Tá? Então, saiba que o processo é algo que vai ocorrer na vida de todos nós. Então, não adianta você correr, querer se cobrar demais, que não vai acontecer. Então, tudo bem, seu casamento tá mal? Espera. O que tá mal? Por que está mal? Onde foi que iniciou o problema? Lembra que eu sempre falo isso aqui pra vocês? Onde foi que iniciou o problema? Qual a raiz do problema? Agora eu vou resolver. Então agora eu vou sentar, vou conversar com meu marido, nós vamos resolver isso. Tá bom? E aí, passo a passo, sem atropelar tudo, sem querer que ele mude da noite pro dia, sem querer que você mude da noite pro dia, tá? Então você entendeu que tem que ter esse processo, certo? Agora, saber vencer as adversidades do dia. O segundo ponto é esse. Gente, todos os dias nós enfrentamos desafios. Seja eles bons, seja ruins, nós enfrentamos. Porque na vida, não sei na vida de vocês, mas nos meus dias, eu sempre tenho que resolver alguma coisa. Talvez sempre tenha algo novo para eu resolver, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conversar com vocês aqui. A Sinara disse, oi, bom dia, tudo bem? Deixa eu ver aqui, a Helena. Thaís, como você sabe que a gente está curada? Que a gente está. Ok. Entendi. Como que você vai saber se você foi curada emocionalmente? É isso que você quer saber? Se o seu emocional está bem, está equilibrado. É isso? Só me responde aqui que aí eu respondo a sua pergunta, tá bom? Bom, as adversidades. Lembra do seu dia a dia, né? Do meu dia a dia. O meu dia a dia, todos os dias eu tenho que resolver alguma coisa. Eu preciso resolver. E às vezes tem coisas que eu não queria que tivesse acontecido naquele dia. Mas o que eu faço? Eu resolvo. Eu venço aquele obstáculo. Eu vou adiante. Helena, só me responde aqui, tá? Se é sobre a cura emocional que você tá falando, ou se não, seja assim, mais específica, mais curada de uma depressão, da ansiedade, né, do emocional, qual tipo de cura que você tá falando, tá bom? Se for do emocional, que é o tema da nossa live, né, você me fala aqui. Bom, e eu venço aquele obstáculo no meu dia a dia, certo? Porque na vida é assim. Não adianta você querer que a sua vida seja perfeita, que não tenha diversidades. Olha, Thaís, agora eu vou começar um processo de inteligência emocional. Ok, já eu te respondo, tá? Vou começar um processo de inteligência emocional e eu não quero que nada atrapalhe, não quero ficar com raiva de ninguém, não quero ter estresses durante o meu dia, que isso não vai acontecer.
é justamente durante o estresse, durante os momentos de raiva, que você vai praticar a sua inteligência emocional, entende? Então, as adversidades do dia a dia não pode deixar que você desanime de continuar as suas mudanças pessoais. Não pode. Você precisa ter foco no que você realmente quer, tá? A última dica que eu vou te dar vai fazer mais sentido pra você. Eu vou te dar aqui nessa live. Então, você precisa só ter foco. Thais, eu quero esse caminho. O que você quer? Eu quero ser curada da depressão, eu quero ser uma pessoa livre, eu quero parar de ficar importando com o que as pessoas dizem sobre mim. Quando a pessoa me critica, eu fico mal. Eu não quero mais me sentir mal por isso. Eu quero poder ser livre emocionalmente. Poder fazer as minhas escolhas, sem preocupar com o que o outro está pensando, o que a pessoa vai achar de mim. Eu quero poder usar as roupas que eu tenho vontade, sem ter que ficar dando satisfação para a sociedade, que eu não posso usar tal roupa porque, isso não é moda, isso não é para mim. É isso, entendeu? Ser livre emocionalmente. O seu foco, qual é o seu foco? Porque o meu foco, quando eu comecei, o que eu queria mesmo atingir era ter um casamento saudável. Era saber lidar com os problemas que eu tinha dentro do meu casamento. Era poder curar o meu emocional, as dores que eu sentia no meu passado. Sabe? Traumas que eu tinha no meu passado. Coisas que eu tava vendo que tava me fazendo muito mal. Então era esse o meu foco, era esse os resultados que eu esperava. Então você precisa saber quais são os resultados que você quer conseguir. Aonde você quer chegar. Entendeu? Porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer coisa que você fizer serve, não vai chegar a lugar nenhum. Então você precisa saber o seu foco. Aonde está o seu foco? Qual o resultado que eu quero para minha vida? Entendeu? Você precisa ter isso anotado na sua agenda. Saber aonde você vai chegar, como que você vai fazer, qual o caminho que você vai percorrer para chegar aonde você quer de verdade. Então, na sua vida vai ter adversidades. Gente, daqui a pouco eu vou responder todas as perguntas, tá bom? Você tem que saber onde você vai, o que você vai fazer, entendeu? Para você saber que vai vir problemas, vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair problemas e você tem que vencer. Você precisa encarar de frente e resolva mesmo. Para que isso não seja empecilho, não fique batendo, martelando na sua cabeça para poder te fazer paralisar e não continuar a sua mudança pessoal. Porque vai ter, tá? Vai ter pessoas que vai querer te desanimar, vai ter coisas, seu marido, seus filhos, o dia a dia, falta de dinheiro, tudo vai querer te desanimar. Mas você tem que manter o seu foco. Seja forte, seja focada. Entende? Foca no seu resultado, porque é pra você. Coloca você como prioridade e fala, eu quero vencer isso aqui e eu vou conseguir. Entende? Bom, agora o terceiro ponto. Antes de passar para o terceiro ponto, eu vou responder aqui. Primeiro eu vou responder a Helena, né? Chama Germane Helena da Silva. Thais, como eu faço? Como sabe que a gente está curada, que a gente está mudando? Ok. A cura emocional. Primeiro, o que é a cura emocional? A cura emocional, ela é feita na alma, tá? Eu vou te chamar de Helena, tá? A cura emocional, ela é feita na nossa alma. Por quê? Nós somos seres triunos. Eu vou te explicar porque você vai entender melhor. Nós somos seres triunos. Somos corpo, alma e espírito. Então, para você conseguir atingir a sua plenitude, você ser feliz, né, de verdade, você precisa trabalhar esses 3 pontos na sua vida, o seu corpo, a sua alma e seu espírito. Como que funciona essa cura emocional? A cura emocional, ela é feita na alma, só que ela está muito relacionada com o seu corpo e com o seu espírito. Por quê? Para você se sentir bem, você precisa cuidar do seu corpo. O seu corpo é a sua ferramenta, né? A ferramenta mesmo que você vai usar para trabalhar, para poder se dedicar aos seus sonhos. O seu corpo você vai usar para abraçar, para beijar, para dar uma palavra de carinho, afeto, tudo. Você precisa do seu corpo. Então você precisa primeiramente cuidar dele.
que é cuidar dele? Não estou dizendo nada de estética, tá? Estou dizendo a questão de saúde. Você precisa estar saudável para você ter uma vida tranquila, para você conseguir colocar em prática o que você deseja, entendeu? Segundo ponto, o espírito. O nosso espírito, ele é como um rádio. O nosso espírito, antes da gente estar conectado com Deus, ele está desligado. Então, vamos dizer aqui, dar um exemplo aqui. O Espírito de Deus está ali na frequência, né? Está sempre em alerta, ele está sempre funcionando. E o seu espírito está desligado para Deus. Então, quando você liga o seu espírito, né? Que você se conecta ao Espírito de Deus, que provavelmente você deve já saber como que funciona, né? Que praticamente todas as pessoas hoje conhecem a palavra de Deus. São poucas que não conhecem, mas muitas não colocam em prática. Porém, quando você se conecta com o Espírito de Deus, o que acontece? Você começa a ouvir a voz de Deus. Você começa a ter esse relacionamento com Deus, ler a palavra de Deus, e aí você enche o seu espírito, você alimenta o seu espírito diariamente. Então você se torna uma pessoa mais forte, uma pessoa de fé, que consegue visualizar realmente o que está lá na frente, entendeu? Que a fé, você crê em algo que você não vê, mas você sabe que existe, que Deus vai fazer para você aquilo, que Deus está cuidando de você. Então, durante a sua cura emocional, é muito importante que você esteja conectada com Deus, tá? E não é que você tem que estar... Thaís, olha, eu não tenho... Vamos supor que você não tem intimidade com Deus, você não tem esse relacionamento, você faz só a sua oração de todos os dias mesmo. Obrigada a Deus, tanana, pronto. Ok, mas a partir de hoje, Helena, vamos dizer que você mude, tá? Só tô dando um exemplo, porque eu não sei qual é a sua vida, né? Questão espiritual. E vamos supor que hoje você muda e você busca esse relacionamento, porque Deus está ali, esperando que você se relacione com Ele. Todo o tempo. Deus não se afasta de nós, nós nos afastamos dele. Então você começa a buscar Deus, a ouvir músicas que vai te aproximar de Deus, a falar, a conversar coisas que vai te aproximar de Deus, a ter comportamentos que vai te aproximar de Deus. E tudo isso é um processo, tá? Fica tranquila. É o início para você começar. Por que eu falo isso? Porque na minha vida foi assim. Eu me aproximei muito de Deus, coloquei todas as minhas dores na presença dele. Eu mostrei realmente quem eu era, o que eu estava sentindo para ele. E ele me ajudou e me ajuda muito na minha trajetória, no meu caminho, entendeu? Ele é a peça-chave da minha mudança. Por isso que eu falo para você, busca, leia a Bíblia. Não precisa ler tudo de uma vez também não, sabe? Não precisa ficar se cobrando. Lembra, a cobrança é a nossa inimiga. A cobrança é inimiga. Então vai, leia, que seja um versículo por dia, você lê e você se alegra por você ter lido um versículo por dia, por você ter acordado e falado obrigada, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque eu abri os meus olhos hoje. E você coloca na presença dele, Deus, hoje eu não tô bem, eu tô triste, mas eu quero me alegrar, porque eu sei que o Senhor traz a alegria. E você deve fazer isso. Conversar com Deus como um amigo, como um pai, entende? Então, quando você já trabalhou ali, você está trabalhando, né? Entrou no processo. Tudo bem, Thaís, então agora eu vou cuidar da minha saúde, porque eu quero estar em dia com meus exames, saber se eu estou bem fisicamente, né? E se não, eu vou cuidar do que não está bem. Depois, você vai pro seu espírito. Então, o seu espírito você já sabe, você se conecta com Deus, conversa com Ele, está presente, com Ele ali, né? Fazendo Ele presente no seu dia a dia. A terceira coisa é a sua alma. A sua alma é onde fica todos os caos, vamos dizer assim. Sabe aquele dia que você... Meu Deus, eu não sei o que eu faço, meus pensamentos tá tudo assim, tudo bagunçado. Hoje eu tô ansiosa, eu tô nervosa, eu tô triste, eu tô feliz, eu tô isso, eu tô aquilo. Você não sabe o que tá acontecendo, fica ali, na sua alma.
tá? Então, a sua alma é onde estão as suas emoções, seus sentimentos, né, a sua mente. Por isso que eu trabalho muito a parte da alma, né, que é a parte da cura da alma, a cura das emoções. Então, se as suas emoções estão na sua alma, você precisa curar. E as nossas emoções, elas têm várias coisas que faz com que a gente tenha esses problemas, como depressão, ansiedade, esse estresse, mudança de humor repentina, raiva, sabe, tristeza profunda. Tudo isso tá ali nas nossas emoções e tudo isso tem uma raiz, tá? Tem vários pontos, tá? Como eu disse, não tem como eu falar tudo pra você aqui agora porque não vai nem dar tempo, mas eu vou chegar na resposta que você quer. E quando você vai saber que você tá mudando por dentro, primeira coisa, você precisa decidir querer essa cura. Segunda coisa, você precisa ter consciência. Aí você precisa fazer o autoconhecimento. Precisa começar a desenvolver esse autoconhecimento. Quem eu sou? Quem é a Helena? O que a Helena gosta de comer? O que a Helena gosta de fazer que ela se sente bem? Ela dá prazer a ela em fazer. Como que você se sente quando alguém grita com você? Quando alguém critica você? O que você faz, Helena, quando você está muito triste? Quando você está muito triste, o que você faz? Você continua se afundando na tristeza ou você coloca um limite? A sua tristeza, a sua raiva, a sua mágoa. Você precisa saber quem é você, até onde você vai quando você está triste, quando você está nervosa. Você é uma pessoa que age por impulso, você é uma pessoa que fala sem pensar, né? Na hora da raiva sai o que tiver aqui, vai sair. Quem é você? Como que é você por dentro? O importante é você saber isso, porque aí sim você começa a saber o que você deve fazer para que você não se sinta com tanta raiva, ou como você faz para equilibrar aquilo que está dentro de você, porque não tem problema nenhum você sentir. Você vai sentir, eu sinto, todos nós sentimos raiva, tristeza, mágoa, nojo, tá? Ansiedade. Tudo isso, você fica surpresa, você fica feliz e tudo bem sentir isso. A gente só precisa saber até onde deixar que as emoções negativas prejudiquem a gente, tome conta da gente. Um exemplo, uma pessoa que tem a depressão é uma pessoa que deixou com que a tristeza, com que o passado fizesse com que ela fosse lá para aquele buraco, entende? E não é culpa dela. Ela precisa de alguém para ajudar. Ela precisa de motivação para sair. Entendeu? Então, quando você começa a se conhecer, autoconhecimento é vida. Então, você precisa se conhecer para você saber quando é que você está mudando, como você pode fazer para mudar. Tá? E é olhar para dentro de você mesmo. É você fazer perguntas para si mesma. Saber o que é que está acontecendo dentro de você. Talvez agora você está vivendo um momento de estresse. Thaisa, Helena, por que você está tão estressada? Talvez é uma pergunta boba, né? Muito superficial, mas não é. Pensa um pouco. Ah, Thaisa, olha, eu briguei. Segunda-feira passada eu briguei com meu marido e eu ainda não esqueci essa briga. Olha, Thaisa, eu estou enfrentando uma dificuldade financeira, então tá difícil para mim. Poxa, é isso que a gente precisa achar. Quais os pontos, entendeu? Os pontos que a gente precisa achar que tá fazendo mal. Quando você acha essa raiz, é o momento de você tratar a raiz. Você não vai tratar a sua tristeza. Você vai tratar a briga no casamento. Você vai tratar a sua condição financeira. O que eu posso fazer para sair dessa condição? O que eu posso fazer para mudar essa condição que eu tô? Entende? E aí você vai ver, você vai perceber essa mudança. E a mudança emocional, a cura emocional, ela vem com essas pequenas coisas que você vai fazendo, resolvendo os seus problemas pendentes, tá? Tem coisas lá da sua infância que pode estar te fazendo mal. Vamos dizer que, talvez, só um exemplo, tá? Talvez você foi abandonada pelos seus pais, ou você foi criada só pela sua avó, cresceu sem o amor materno, paterno.
Talvez você foi violentada, né, estuprada na infância. Talvez você foi muito criticada quando criança, você sofria muito bullying na escola, né? Você não podia fazer uma pergunta que você era criticada. Talvez as pessoas falavam, nossa, você é feia, você é isso, você é aquilo. Então acontece com todo mundo praticamente esse tipo de coisa. Então esse tipo de coisa, coisas que você ainda lembra hoje e te deixa mal, são coisas que ainda te prejudicam no presente, entendeu? E se você não tratar, vai te prejudicar no futuro, o resto da sua vida. Um exemplo, tem mulheres que... Não, vou dar um exemplo de mim que é mais fácil. Na minha infância, eu cresci vendo os meus pais brigando muito. O meu pai, ele agredia minha mãe. Então, assim, eu vi aquilo quando criança, certo? Eu cresci assim, nesse lar. E quando eu cresci, que eu fui ficando mocinha, eu buscava uma pessoa oposto do meu pai. Mas o que acontecia? Eu acabava buscando o meu pai na pessoa. Porque acontece. Eu lutava tanto para não achar uma pessoa igual ao meu pai, que eu buscava pessoas com características do meu pai. E eu acabava sofrendo certos tipos de coisas. Não agressão, mas agressões verbais. Igual eu via dentro da minha casa quando eu era pequena. E isso acontece. Mas por quê? Porque eu estava totalmente traumatizada com meu pai, né? Não, hoje é tranquilo o nosso relacionamento, mas eu era traumatizada com aquilo, com aquela situação, e eu não queria nunca um casamento daquele. Então, quando a pessoa me tratava de alguma forma assim, eu falava, eu não quero mais, eu tinha tanto medo que eu me bloqueava pra tudo, entendeu? Eu era muito fechada, eu era meio ranzinza. Então, por quê? Porque ainda me fazia mal, e eu não tinha conseguido perdoar o meu pai de verdade. O dia que eu perdoei o meu pai de verdade, que eu liberei esse perdão na vida do meu pai, que eu decidi perdoar, porque o perdão é decisão, é uma escolha sua. Então, o dia que eu decidi perdoar, foi o dia que começou a mudar a minha vida. Porque eu decidi perdoar e comecei a agir de tal forma, como se eu tivesse perdoado. Foi aí, né, logo depois, eu consegui ter um relacionamento totalmente diferente, com respeito, com amor. Então, assim, porque eu parei de ficar pensando só naquilo. Porque, afinal, eu não buscava o que eu queria. Eu buscava o que eu não queria. Conseguiu me entender? Porque fica aqui na nossa mente. Isso fica aqui dentro, gravado no subconsciente. Outro dia eu posso falar melhor sobre isso, mas até tem live aqui falando sobre isso, como vencer as decepções. Então, Helena, você vai conseguir ter essas mudanças, tá? Você vai ver essa mudança na sua vida aqui dentro, quando você começar a ver o seu equilíbrio emocional, mas é um passo a passo. Então você precisa primeiro se conhecer, você precisa entender que tem coisas que ainda te faz mal, tá? Te faz mal no seu, né, durante a sua vida, que você viveu, que ainda te faz mal hoje. Você precisa tratar essas coisas. Perdoar quem precisa ser perdoado, tá? Perdoar não é que você vai tirar a culpa daquela pessoa, a responsabilidade do ato daquela pessoa. Não é. Perdoar é por você. Perdoar é de Deus. Perdoar é você falar, eu decido perdoar quem me agrediu. Eu decido perdoar quem me magoou. Eu decido perdoar o fulano. E eu peço que Deus o abençoe. Porque você precisa decidir isso dentro de você. Para que a sua mente entenda que aquela história na sua vida foi fechada. Entendeu? Então eu posso te explicar, eu consigo explicar melhor para você. Numa live que eu tenho aqui, eu posso até te mandar depois no direct. Mas enfim, então você consegue ver a mudança durante o processo. Você vai ver. Não é que você, de repente, você tá aqui, toda desequilibrada, e amanhã você tá, né? Ó, como diz a minha filha. Minha filha faz assim, com as mãozinhas assim. Tá bem. Não é assim. É um processo. Todos os dias você precisa decidir ser equilibrada naquele processo, naquela situação. Para que você vá praticando e você vá curando partes por partes da sua história, até que você consiga, né, realmente assim, manter um equilíbrio. Hoje eu consigo manter o meu equilíbrio? Consigo. Mas às vezes eu fujo dele? Fujo. Às vezes eu deito, eu choro? Sim, choro, fico nervosa, fico estressada, fico cansada, sabe? Eu falo, não aguento mais, porque eu sou ser humano, assim como você. Então, é normal. Só que isso passa.
Eu não deixo que aquilo me afunde, entendeu? Me tire do meu foco. Então, isso é importante. Eu volto de novo, eu respiro fundo. Eu não respondo sem pensar. Antes eu fazia muito isso, eu falava tudo que estava engasgada, como se diz. Mas não, hoje eu falo sim o que está engasgado, só que de uma forma que vai construir, que vai resolver as coisas e não piorar a situação, entendeu? Então tudo isso é um processo, é um treino que você vai fazendo na sua vida, são hábitos diferentes que você vai conseguindo colocar na sua vida pouco a pouco e você vai vendo essa diferença, tá? Agora eu vou responder aqui a da Sinara. Como saber se eu estou curada da depressão? Bom, Sinara, como que você se sente hoje? O que você sente hoje? Faça essa pergunta para você. Há 3 meses atrás, como que você estava? E hoje, como que você está? Para você saber que você foi curada de uma depressão, né, não tem como eu te falar que você foi curada, mas você vai saber quando você não tiver mais essa tristeza profunda dentro de você, essa mágoa profunda dentro de você, essa falta de perdão dentro de você, entendeu? A sua vida, ela pode ter acontecido várias coisas, né? Várias coisas ruins que foi te deixando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E aí você só consegue ver coisa ruim. Você só consegue visualizar, sentir as emoções ruins. Mas não é assim. Você pode se curar disso, mas também é um processo na sua vida. Então, a depressão, ela tem os remédios, tá? Como eu já falei aqui, os remédios da depressão que vai curar os efeitos da depressão. Quais são os efeitos da depressão? Tristeza profunda, sentimento de morte, né? Aquela agonia, aquela coisa aqueles pensamentos que você não é ninguém, que você é uma derrotada, que você não presta pra nada. Esses são efeitos. Então, o que você precisa fazer? Se você toma medicamento, continua tomando, jamais suspenda sem o consentimento do seu médico. Mas, se você quer realmente ser curada da depressão, você precisa trabalhar na raiz o seu problema. Qual é a raiz do problema? Pode ser várias. Pode ter começado lá na infância, quando você era pequenininha. Pode ter sido uma agressão, pode ter sido algo verbal, pode ter sido crítica, pode ter sido pensamento, pode ter sido acontecimentos, né? Como eu disse, estava falando para Helena, pode ter sido abuso, pode ter sido uma decepção muito grande com o seu pai, com a sua mãe, ou com outra pessoa, pode ser na adolescência, enfim. E o que acontece? Você vai passando por situações, pode ser um relacionamento abusivo, né? Um relacionamento abusivo, ele gera muita a depressão. Então, o que vai acontecendo? Você vai se sentindo diminuída, porque você tá cheia de mágoa, você tá cheia de coisa podre, entendeu? Você tá cheia de coisa que não é sua. Isso não é seu. Nós carregamos coisas que não são nossas. Isso é a pior coisa que nós fazemos. Nós carregamos pessoas, porque todas as pessoas que você não perdoa, você continua carregando ela aqui, ó. E vai pesando em você, vai pesando em você. Por isso que é importante perdoar. O perdão é de Deus. É difícil perdoar? É sim. Mas você não vai acordar e falar, nossa, eu tô com muita vontade de perdoar. Não vai. Você precisa decidir perdoar. E todos os dias você afirma isso pra você até que isso faça parte da sua mente, dos seus pensamentos. Que você é livre. É livre. Você não carrega ninguém mais com você. Entendeu? Que você tira esse peso de cima de você. Então, você carrega muita coisa dentro. A falta de perdão, que é algo que pesa muito. A tristeza, a mágoa, a raiva. E tudo isso não é seu. Porque quando Deus, ele deu o seu filho para que morresse por nós, Jesus, ele morreu para que a gente fosse livre. Livre de condenação. Livre desse sofrimento emocional. Livre do pecado. Livre do pecado é digno de perdão.
porque pecar você vai, mas você é digno de perdão, você vai ser perdoado por Deus quando você pede. Então, Jesus, quando ele morreu ali, ele levou sobre ele tudo isso, todas as dores, as nossas dores. Mas nós insistimos em viver grudada na dor. Nós não queremos largar a dor, entende? E a depressão, ela não é nada a mais do que você viver no passado. Você vive com o seu pensamento no passado. Ai, que raiva, ele fez aquilo comigo. Nossa, que tristeza, porque eu fui ferida. Nossa, que tristeza, eu fui abandonada. Nossa, que tristeza, porque ninguém gosta de mim, eu não tenho amizade. Nossa, que tristeza, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos sozinha. Nossa, que... Sabe? É sempre ligado ao passado. Você precisa ficar atenta a isso. Que sempre que o seu passado... Deixa eu olhar as horas aqui. Sempre que você tiver o tempo todo ligado ao seu passado, você vai viver depressiva. E isso acontece com qualquer um de nós. Pode acontecer. Então, agora, a primeira coisa, você apertou como saber, né? Se está curada. Você precisa saber se você está curada. Dentro de você, como que você está se sentindo? Você é livre? Livre das dores? Livre dessa falta de perdão, livre dessa tristeza, você é livre dessa podridão que está dentro de você, você não sente mais nada, quando você respira você sente paz, você sente tranquilidade, você consegue se conectar com Deus de uma forma boa, de uma forma assim gostosa, que você se sente tão bem na presença do seu Pai, você consegue olhar para o seu dia e falar obrigada Deus, porque é mais um dia e eu me sinto muito feliz. Muito feliz. Você faz as perguntas para si mesma e você vai chegar às respostas, entendeu? É saber como que você se sente. E não é fácil, mas todos os dias você precisa decidir não viver mais na depressão. Todos os dias. Se você tem depressão, provavelmente se você tem, não. Porque quando você tem, você está dizendo que você é aquilo, tá? Aprenda isso. É algo para a vida de vocês. Quando você fala, eu tenho depressão, você está dizendo, esse aqui, eu sou uma depressão. Mas agora quando você fala, eu estou numa depressão, é diferente. Por quê? Você está. Então quer dizer que você pode sair. Eu estou numa depressão. Eu estou na ansiedade, mas quer dizer que eu posso me livrar, eu posso sair dela, eu posso mudar, entendeu? Então, se você está hoje num quadro depressivo, procure ajuda, provavelmente você já deve ter feito, mas busque a raiz dos seus problemas, resolva de uma vez por todas e pense, isso aqui é pro meu bem. E outra, anote. Eu sempre falo pra vocês, gente, é necessário vocês anotarem tudo, entendeu? Anota tudo. Eu falo aqui, ó, pra vocês, talvez, porque eu sou uma pessoa que anota tudo. Ó, anota os seus problemas. Anota cada ponto, ó, onde foi que eu fiquei mal? Foi por isso, ou meu pai me abandonou, meu pai me agrediu, minha mãe era alcoólatra, minha mãe se prostituía perto de mim, minha mãe isso. Não tenha vergonha não, coloque tudo no papel. Tudo que você tem ainda, tudo que você pensa e te gera dor, coloca no papel. E você vai resolver um por um. Como, Thaís? Como que eu vou resolver isso? Perdoa, ressignifica. Ressignificar é você reprogramar a sua mente. Você vai trocar um episódio ruim por um episódio bom, que é o que eu disse. Quando você entra dentro daquela memória sua, né, naquele momento que você foi agredida, que você sentiu uma emoção de medo, de raiva, de tristeza, de tudo ao mesmo tempo. Você entra lá dentro, pode doer, mas você entra para fechar. Você fecha, libera um perdão na vida daquela pessoa e fala, eu decido perdoar. Eu decido perdoar no nome do Senhor Jesus. Eu não quero mais carregar isso comigo. Não quero mais sofrer desse jeito. Então você precisa tomar a decisão e ter atitude de fazer isso. Em voz alta, você tem que ligar as coisas.
Você tem que falar em voz alta, para que isso entre na sua mente, tá? Para que feche as histórias do passado na sua mente. E aí é um processo. Nem que você tenha que fazer isso todos os dias, mas vai chegar um momento que você vai estar curada de tudo isso. Mas você precisa governar a si mesma. Você precisa erguer sua cabeça e falar: pronto, agora eu decido. Então eu falo isso pra você com todo o meu coração. Isso funciona. Funciona. Porque eu sofria muito com ansiedade e depressão. Eu comecei tudo isso muito jovem. Tudo isso pelo vários pontos da minha vida que eu fui descobrindo, pela a forma como eu vivia dentro do lar, com os meus pais, né? Vendo agressões, brigas. Depois eu sofri abuso, né? Ainda muito pequena eu sofri um abuso. Então eu posso te dizer que eu comecei a minha vida assim emocional muito mal mesmo. Fiquei lá no fundo, mas com Deus, com a minha decisão, com a ajuda, eu consegui sair. E eu afirmava isso todos os dias. Eu decidi perdoar. Porque eu sou nova. Eu consigo sair dessa depressão. Eu sou mais forte. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Um Deus que me dá força todos os dias. E eu buscava só coisa positiva na minha vida. Entendeu? Nesse momento, Sinara, esquece coisas negativas na sua vida. Noticiário, pandemia, esquece tudo isso, tá? Tá acontecendo? Tá. Você não pode fazer nada pra mudar, tá? Você não vai mudar o mundo agora, não pensando desse jeito. Então, foca em você. Foca em fazer coisas positivas. Pensa em você de uma forma muito positiva. Eu sou linda, eu sou capaz, eu consigo, eu sou muito inteligente, eu sou emocionalmente inteligente, eu sou emocionalmente equilibrada, eu sou uma mulher sábia. Você repete isso pra você todos os dias, tá? E vai ser assim um processo, tá? Na sua vida, um passo a passo. Até dentro da minha mentoria eu tenho esse passo a passo, né? Para que a pessoa atinja, desenvolva a inteligência emocional. Mas eu desejo mesmo que você faça isso na sua vida. Escreva cada ponto da sua vida que ainda não está fechado, que você vê que ainda está te fazendo mal, e comece a trabalhar em cima de cada um deles, tá? E se precisar de ajuda, é só me mandar lá no direct. Agora eu vou continuar aqui, porque a gente estava no terceiro ponto, que é o importante é fazer... Peraí, deixa eu só olhar as horas aqui, que aqui a live do Instagram só tem 1 hora. Que pena, só 1 hora. Então, eu já falei pra você, o importante é você fazer o que você decidiu fazer, mesmo que você esteja desanimada, mesmo que você esteja naquele dia, no seu pior dia, você faz, mesmo sem querer. Lembra, autogoverno, você governa si mesma e não as suas emoções te governam. Você precisa governar a si mesma e não deixar que as emoções te governem. O quarto ponto é, tenha bons hábitos, então mude os seus hábitos, tá? Se você tem hábitos que te distanciam do seu foco, então muda esses hábitos, tá? Escreva aí o que você pode fazer para ter novos hábitos que vai te aproximar desse seu foco, dos seus resultados, entendeu? O quinto ponto é, você terá uma luta mental. E isso faz parte. Você vai ter uma luta mental que você precisa ganhar, tá? Você vai se sentir desanimada, você vai se sentir triste, você vai se sentir com raiva, você vai querer desistir, mas você precisa permanecer no caminho, permanecer no foco para você conseguir, tá? Conseguir ter essa mudança que você tanto deseja. O sexto ponto é, por que você está fazendo? Então você precisa saber o porquê que você está mudando. Por que você quer tanto mudar? Você quer mudar por quem? Por si mesma. Porque você quer ser uma pessoa livre, como eu disse no início, livre de condenação, livre dessa tristeza, livre para ser você mesma, para viver você na sua essência. Você precisa saber o porquê, tá? Por que você está fazendo toda essa mudança na sua vida. E lembra, anota, tá? E a sétima e última, tá? É orar. Ore a Deus.
reze a Deus, converse com Deus, busque a Deus, coloca as suas aflições na presença dele. Fala para ele o que você sente. Fale que você quer a ajuda dele, que você conta com a ajuda dele para te transformar de dentro para fora, verdadeiramente, para te fazer aquela mulher sábia, que ele vai te mostrar o caminho, ele vai te guiando, um passo a passo ele vai te guiando, ou você vai conseguir ouvir a voz dele na sua vida, tá bom? Então, esse aqui foram os 7 passos, para que você consiga manter o seu foco na mudança que você tanto precisa. E eu vou ter que encerrar, porque nossa live vai encerrar daqui a pouco, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Antes de eu terminar, eu quero falar uma coisa aqui pra você. Eu preparei um material gratuito, tá? Um material gratuito para você conseguir controlar ansiedade e estresse. Eu acredito que vai ser muito bom para vocês se vocês pegarem gratuitamente para ler, tá? Então, é só você ir no link azul da minha biografia, tá? Vai no meu perfil, clica no link azul da minha biografia, que você vai ver o primeiro tópico. Você clica ali e é só colocar seu e-mail que você pode baixar o e-book, você pode ler no seu celular mesmo, que você vai ver que tem ali técnicas que vai te ajudar muito, tá? Então eu indico para você, Helena, indico para você, Sinara, para vocês todas que estão aqui, para que vocês peguem esse material. É gratuito e hoje em dia 90% da população sofre com ansiedade e estresse. Então eu te indico que você leia, tá? Que você leia, tá bom? E claro, eu fiz com muito carinho pra você, fiz com muito carinho mesmo, foram técnicas que eu coloquei em prática na minha vida e funcionaram pra minha vida. Então tá lá, é só você entrar no meu perfil e clicar no link azul da biografia que você pode pegar o seu. E qualquer coisa é só me chamar lá no direct, tá bom? Então um beijo pra vocês, ótima segunda. Gente, tá quase encerrando. Ótima segunda, ótima semana. Comece a sua semana fazendo o que você quer que aconteça daqui, vamos dizer, um mês. O que você quer? Você quer ser uma pessoa equilibrada emocionalmente? Comece a aplicar coisas na sua vida, o que a gente conversou aqui hoje, aplique na sua vida, tá? Para que te aproxime daquele seu objetivo, para que te aproxime do seu sonho. Então, faça coisas que você se aproxime, que te aproxima dos seus sonhos, dos seus objetivos, tá bom? Então, um beijo para vocês, fica com Deus, que Deus abençoe cada uma de vocês, cada família aqui representada, tá bom? Então, um beijão. Eu já falei ficar com Deus várias vezes, viu, gente? Tchau, tchau.